Oi, Regiane, Luara, vamos lá, vamos chegando. Éder, boa noite, sejam bem-vindos. Lucilei Carvalho, nossa CEO da Legado RH, lá de Primavera, a grande executiva do agronegócio que esteve aí conosco, né, nos dando uma aula. Como estão as coisas aí, Lu? Como tá a planta Mato Grosso? Tá fluindo, tá quase. Estamos a todo vapor, né? Carol Beltramin, minha fiel escudeira e agora novamente minha companheira de Agrícola Canadá, né, Carol? Seja muito bem-vinda novamente ao nosso time. Ju, um beijo grande, a galera lá da... Ju, qual que é o nome da tua empresa mesmo? Aí em Campo Grande. Me fugiu. Da Ângela, não. Carol. Oi, Karine, seja bem-vinda. Dai, seja muito bem-vinda. Ah, Elô, eu lembrei de você nesse minuto. Eu esqueci de te mandar o convite. Falei, gente, eu não chamei a Elô. Mas a Elô não falha, gente. Ela também que fez a gente chorar aqui esses dias, né? Alvorada, isso mesmo. Samara, sejam muito bem-vindos, gente, para mais uma live da série A Força da Mulher no Agro e nas Propriedades Rurais. Então, vocês que estão aí conosco, né? Tá anotado toda quinta, né, Elô? A gente se diverte aqui, né, Elô? A gente aprende, a gente chora, a gente dá risada, a gente fica reflexivo, né? É uma mistura. Oi, Vi, tudo bem com você? Então, estamos aqui para mais uma live da série A Força da Mulher no Agro e nas Propriedades Rurais. Galera, assim, eu quero que vocês mandem o dedinho nos corações aí, porque hoje nós estamos completando 21 quinta-feira aqui, firme e forte, trazendo conteúdo de qualidade, né? Trazendo histórias da vida real. Simone Pulho, minha grande amiga lá de Campo Grande, que está sempre aqui comigo também. Edi, querida, um beijo, né? Uma potência também do agronegócio no Mato Grosso do Sul, que abriu muitas porteiras aí para nós, né? Que viemos depois, né? Fortíssima em Viema, uma mulher também que nos inspiramos. Lude, seja muito bem-vinda. Nossa, ó, Vanessa, um beijo grande. Minhas companheiras, né? Toda quinta-feira é compromisso. É isso mesmo, eu falo, e nós temos que levar isso para muito mais pessoas. Kelly, um beijo. Porque, gente, oi, Edneia. F10K, que delícia, gente. Sejam muito bem-vindos. Porque eu falo, é nossa obrigação, nosso dever, no mínimo, né, comunicarmos o agronegócio, levarmos essas histórias maravilhosas dessas mulheres que eu falo que são verdadeiras protagonistas da vida real, elas que levantaram e fizeram acontecer. Essas potências todas, né, são mais de 21 mulheres que passaram aqui conosco, né, nessas lives, mas elas são essas protagonistas, esses talentos no agronegócio Brasil, que é o setor que a gente atua e representa, mas o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Em qualquer lugar do mundo, a mulher vai se dar bem, vai ser bem-sucedida, vai acolher e fazer acontecer. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração de cada uma dessas mulheres que estiveram conosco aqui nas quintas-feiras e sejam muito bem-vindos. E convido vocês a pegarem esse aviãozinho aí e mandar para as pessoas. Oi, Carla, tudo bem? Que vocês também sabem que gostam de aprender, né? Através de histórias da vida real. Aprender aí, se inspirar na história dessas mulheres lindas que se dispõem, que doam o tempo delas, né? Para nos dar essas aulas lindas que a gente vem recebendo toda quinta-feira. Então, para mim é uma honra estar aqui batendo um papo com todas vocês. Mãe, um beijo. Minha mãe entrou aí, gente. Veja que compromisso, tá? E eu vou deixar a nossa convidada da noite conduzir a nossa aula, né? Que a Daniele Faber, ela é executiva de gestão de pessoas na Adamar Brasil. É uma profissional que tem uma carreira linda, que assim eu acompanho e eu admiro muito como eles conduzem o time de gestão de pessoas, né, a nível Brasil. E a gente está tentando multiplicar um pouquinho disso, estamos implementando um pouco aqui.
E ela tem muito, muito, muito para transbordar em nossa vida e nos ensinar e conduzir a aula de hoje. Eu peço para vocês, fiquem à vontade para interagir conosco, para fazer pergunta, para conversar. Adilson, meu querido, um beijo grande no seu coração. Né? Muito obrigada pela presença. Alessandra de Cicino também, uma grande amiga que o Agro trouxe para mim, que já esteve aqui também. É uma super profissional, mentora de carreira, tá, gente? Influencer. Então, eu falo, a gente se sente muito honrada por todos esses presentes que o Agro trouxe para nossa vida. Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem. Gente, ó, ao vivo é assim. A Nina está fazendo uma participação especial. Mãe, ajuda aqui, por favor. É minha cachorrinha, gente. Dani, me perdoa, meu amor, mas assim... Haja gente, olha só, haja fôlego pra... eu vou deixar ela contar. Rê, um beijo, minha amada, Renata Salatini, nossa, grande amiga também que o Agro me trouxe. Eu vou deixar também a Dani contar um pouco para nós, né, sobre essa trajetória dela, porque são mais de 23 anos de experiência, né, na carreira e em gestão de pessoas. Hoje ela ocupa, né, uma cadeira muito importante dentro da Dama Brasil, que eu falo, gente, como diz a minha amiga Lucilei, quem não entende de gente não entende de negócio, e é uma baita responsabilidade, né? E é uma honra, tá, Dani, poder receber você aqui hoje. Sei que sua agenda é muito corrida e me sinto extremamente honrada. Tá? Eu vou chamar você aqui, vou pedir a vocês que batam palmas, aplaudam, né? Apertem o coração. Dani, eu só não tô conseguindo te convidar. Você consegue pedir para participar? A hora que eu... Cadê a Dani? Eu não tô conseguindo marcar você, Dani, para você chegar na live. Você pode mandar o convite? E, gente, vamos aí, ó, patrocinando a nossa live. Oi, Bárbara, tudo bem? Um beijo. E mandando para as pessoas aí que amam aprender conosco. Gente, coração e palmas que tá chegando a nossa convidada. Linda! A Dani está chegando. Oi, Conectando. oi. Boa noite! Estão me vendo bem? Super, a imagem tá perfeita e o áudio também. Que bom. Tava com outro telefone aqui, porque se dá zica em um, a gente já conecta no outro, né? Aí, tá vendo como elas são, né? Rápidas. Não é? Precisamos ser precavidas. Exatamente. Dani, primeiramente, amorosamente, do fundo do meu coração, eu quero agradecer o seu sim para esse nosso projeto. Seja muito bem-vinda. Gostaria que você desse uma boa noite e se apresentasse um pouquinho aí para essas pessoas que estão conosco. Tá bom, pode deixar. Obrigada a você por ter me convidado para participar, né, desse tema que é tão importante e é tão novo e é tão velho ao mesmo tempo, no sentido dessa valorização da mulher no agro, né, da valorização das mulheres enquanto profissionais, né, de trazer a força da mulher também dentro desse contexto todo. Então, obrigada, eu me sinto honrada de estar aqui com vocês, de dividir um pouquinho da minha experiência, em contar um pouco da minha história para todos, e fiquem à vontade de perguntar, de interagir. O máximo que eu vou fazer, não sei responder, e a gente vai buscar resposta, né, Roberta? Acho que não temos a solução. A conexão tá boa? Tá ótima, ótima. Ah, tá. Não temos as respostas e nem todas as soluções, mas a gente compartilha aquilo que a gente tem, né? Nossa, maravilhoso. Já vi que vai ser muito bom, vai ser top. Dani, eu falo, estava aqui lendo, né, a sua experiência, a sua jornada adquirida. Menina, o que é isso? Você quer que eu conte um pouquinho dessa jornada? Eu quero que você compartilhe conosco. Aí Então vamos até lá. você pode se apresentar para nós, por favor? Posso sim. Então eu sou a Daniele Faber, eu sou diretora de gestão de pessoas da Adamar aqui no Brasil. Eu atuo na Adamar especificamente há 23 anos. Na verdade, eu faço 23 anos dia 8 agora de novembro. Então eu fiz a minha carreira dentro de recursos humanos na Adamar, né? Antes disso, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Era algo voltado para o agro, um pouco próximo, porque eu trabalhava com fiação de seda.
trabalhava na área de gestão de pessoas também, em fiação de seda, mas Aham. nada mais especificamente há 23 anos. Eu sou casada há Uhum. 24 anos, eu tenho a Heloísa, minha pequena, né, minha adolescente pequena. Eles nunca vão crescer, né, Dani? Nunca, nunca. Eu digo que foi a coisa mais preciosa que eu fiz na minha vida, né? Então, a Heloísa tem 15 anos, faz 16 agora em janeiro. E antes de qualquer sucesso profissional, o meu foco é ter sucesso familiar. Porque eu acredito Fenomenal. muito, muito que não existe o sucesso só em uma esfera da nossa vida. Então, eu acho que a gente precisa buscar, enquanto mulher, né, ou enquanto homem também, independente do sexo, o sucesso profissional, o sucesso familiar e o sucesso pessoal. Porque a gente tem uma tendência muito fácil de nos esquecer no meio do caminho, né? Então, quem sou eu enquanto profissional? Quem sou eu enquanto esposa? Enquanto mãe? Enquanto filha? Enquanto amiga? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Eu sou formada em letras porque eu tinha um sonho de Super ser me identifiquei. professora. Ah, Eu tinha um sonho de ser professora. E aí, quando eu fui fazer o estágio, eu não me identifiquei muito com sala de aula. E aí eu falei, não, eu acho que a minha questão com ensinar alguém ou compartilhar conhecimento está voltado para a empresa. Então, na área do desenvolvimento, do treinamento especificamente. Então, eu fiz letras. Na sequência, saindo da faculdade, eu me formei em 2002, eu já fiz uma pós-graduação em gestão contemporânea de RH, porque me faltava conhecimentos. Quando eu entrei na Adamar, eu entrei como auxiliar de folha de pagamento. uau. Beijo, Nonô. Auxiliar de folha de pagamento. Isso existe ainda, Dani? Existe ainda, né? E é um Meu trabalho que Deus. que precisa ser super valorizado. Porque se a gente não recebe o salário em dia, algo deu errado lá na folha de pagamento, né? E a gente só Verdade. lembra dessa área quando dá problema. E eu ressalto sempre que é uma área tão glamurosa quanto as outras, né? Porque senão a gente não É. recebe o salário e a empresa não está protegida legalmente nesse contexto. Então eu entrei na Adamar como auxiliar de folha, e aí Uhum, eu fui galgando outras carreiras, né? Mas eu comecei a falar disso pela especialização em RH, que eu sentia falta desse uhum. conhecimento. E aí eu fiz depois uma pós-graduação em São Paulo. A Heloísa tinha 2 anos. Eu passava um final de semana fora por mês para fazer essa pós-graduação, que era de consultoria de RH. Aham. Depois eu fiz um MBA em coaching. Então, tem uma formação aí em Master Coach pela SBC. E eu fiz depois uma pós-graduação em dinâmica de grupo. E Dani, com toda a sua bagagem e experiência, você acredita que a formação em coach ajuda muito no processo de gestão de pessoas? Muito, muito, principalmente na cadeira que eu atuo hoje. Legal. Porque hoje, na experiência, né, imagina, em 23 anos, eu trabalhei com todos os subsistemas de RH, com todos os projetos, com todos os processos. Eu atuei em todas as cadeiras de RH, todas. Folha de pagamento, Sensacional. remuneração, benefícios, treinamento, recrutamento e seleção, todas, 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 Uhum. todas. E a formação em coach me ajuda porque eu atuo direto com os diretores. Eu não atuo Legal. mais diretamente fazendo um programa. Mas as Aham. perguntas certas, na hora certa, faz com que eu traga consciência dos diretores ou dos líderes ou das pessoas que eu estou interagindo na empresa um desenvolvimento indireto, que não é aquele Legal. desenvolvimento formal, né? Que você senta para aprender algo Sim, ou nesse contexto. Então, esse coach mais expresso que eu sim. digo, que é na hora que acontece algo, eu posso contribuir, a formação de coach me ajudou muito, muito, muito. Você defende que para nossa liderança, porque a gente tem bastante, né? Eu falo, produtores aqui, executivos do agro, porteira para dentro, porteira para fora. Isso agrega na hora da gente gerir o nosso negócio? Você diz a formação? Ter essa, Eu, mais essa ferramenta. eu diria, Roberta, do fundo do meu coração, que o que gera diferença é a preocupação genuína com pessoas, independente da formação que você tenha. Gente, cadê os coração? Sabe por Chequei. quê? Porque não adianta a gente ter o melhor sistema, não adianta a gente ter a melhor estratégia, não adianta a gente ter o melhor desafio, a empresa mais equipada, um monte de dinheiro para investir,
se você não tem as pessoas certas e engajadas com a sua empresa. Uhum. E felizmente, e infelizmente ao mesmo tempo, né, porque a gente tem desafios, quem engaja o time é a liderança. Então, ou o dono da empresa, ou gerentes, enfim, quem está na cadeira, ocupando a cadeira de líder, é o responsável pelo engajamento dos colaboradores que estão abaixo. E aí, engajamento que eu digo é no sentido de comunicação, de reconhecimento, de feedback quando necessário, de demitir quando necessário, porque às vezes precisa tomar uma decisão, né, ter a política de consequência nesse sentido. É perguntar, é entender que do outro lado existe uma pessoa que tem os mesmos sentimentos que o seu, que passa por desafios pessoais iguais aos que você passa, né? E que Sensacional. não existe uma pessoa que vive de um jeito na sua casa e se Uhum. transforma para ir para o trabalho. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar no RH, eu lembro que eu aprendi assim, olha, quando você chega na empresa, você deixa todos os seus problemas para o lado de fora da empresa. Aqui você é só profissional. De verdade, gente, não existe isso, né? Como? Eu vou me Quem cortar no nunca meio, Dani? Vou deixar um pedaço lá é, fora e outro pedaço lá dentro? Como que é isso? não é? E Fato, Dani. quem nunca resolveu problemas da empresa em casa e quem nunca resolveu problemas pessoais no trabalho? Atire a primeira pedra. Não é? Então não existe. Sensacional. Existe essa interação entre a vida pessoal e a vida profissional. E o líder, né? Se você quer se destacar como líder, e aí eu não digo só pensando em carreira, Ok. mas eu digo se você quer ter sucesso na sua empresa, se preocupe com as Uhum. pessoas. E aí, se preocupar com as pessoas não é teu papel assistencialista, que é resolver todos os Isso é problemas importante. do outro lado, né? Então a gente tem Uhum. que dividir o que é a preocupação genuína com o outro, Uhum. e ser assistencialista, porque a gente não vai dar conta do problema do outro, né? Não tem como. Então precisa tomar esse cuidado. Então, respondendo a sua pergunta, Roberto, é muito legal se você tiver a informação, porque você tem a metodologia e você tem Uhum. uma base para esse contexto. Mas se você tem a formação e não aplica na prática, não tem Não adianta. resultado. Não Sensacional. adianta. Eu fui procurar o coaching, eu Uhum. fiz o coaching em 2012. Foi quando meu irmão faleceu. Meu único irmão faleceu num acidente de moto. Ele tinha 27 anos. E nessa época eu tinha 18 anos de empresa. 18, não, minto. Eu tinha uns 15 anos de empresa e eu já não sabia quem era a Daniela e quem era a Damar. No meio dessa confusão toda, vivendo um luto, né, bem difícil, eu fui procurar a formação de coach para que eu passasse pelo processo aprendendo também, para aplicar Que depois no meu dia a legal. dia. E foi Uhum. fantástico para mim que tinha o interesse. Então, eu digo sempre que assim, ó, qualquer formação acadêmica ou curso que você vai fazer, você precisa primeiro se perguntar: eu quero aplicar esse conhecimento na prática? Verdade. Porque o seu Né? discurso tem Porque que ser hoje, condizente com as suas atitudes. Eu acho que a congruência com é muito importante, né, certeza, Dani? muito. Senão, a gente acaba perdendo tempo, que é precioso hoje. Eu diria que o nosso Muito. tempo hoje está mais escasso do que dinheiro, né? Ah, Porque o dinheiro você dá um faz muito jeito sentido. ainda de, né? O dinheiro ainda você dá um jeito de arrumar. Você empresta de alguém, faz um empréstimo no banco, enfim, você dá um Ele jeito, mas o brota. tempo não. O tempo não, a gente tem 24 horas no dia. E não tem Uhum. como fazer esse dia render mais, né? Então, eu acho que precisa pensar bem se a A formação Nono, vai ela valer já a está pena. fazendo coach com a gente que está ouvindo. Estamos amando. Eu quero parar o relógio, vocês não têm noção. Porque, gente, vai aparecendo um monte de coisa, né? Um assunto vai puxando o outro, não é? Fenomenal. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Hoje eu estava conversando com um diretor nosso e com o Romeu, que é o nosso presidente, né? E eu Ó, estava falando para ele, o dia que as empresas e os líderes entenderem que colaborador engajado e que colaborador feliz traz mais resultado financeiro, as empresas vão ganhar muito mais dinheiro, muito mais. Porque se você, ó, vamos sensacional. fazer uma comparação pra gente. Quando você tá bem e você tá se sentindo bem, você não produz mais naquele dia? Totalmente. Totalmente. Por que que com o nosso colaborador vai ser diferente?
E por que a E gente às tem tantas vezes vezes, dificuldade em enxergar isso? Será que é uma geração? A gente não via esse pilar como relevante, Dani? Isso ainda, será que a gente consegue mudar a curto prazo essa cultura? eu acho que a gente precisa tomar consciência do que as empresas querem, né? Nesse sentido. Porque também não Obrigada, dá para Suzana. ir contra, não dá para ir contra aquilo que a empresa acredita. Porque senão vira uma briga de valores e uma briga de crença dentro da empresa. Mas eu Total. acho, Roberta, que assim, ó, o investimento financeiro para gerar felicidade é tão baixo que você não precisa mandar os seus líderes fazer um MBA, fazer uma formação em Harvard, fazer a Dom Cabral, enfim, eu amo essas instituições. Aham, Mas se a amamos. empresa, né, se a empresa entender que tratar bem o colaborador, respeitar o colaborador, ter a empatia, né? E isso não quer dizer que você não vai cobrar resultados. A gente tem que entender que Sim. essas duas coisas acontecem do mesmo jeito. Eu O digo sempre profissional que tem que ser assim, maduro para fazer essa diferença tênue, né, Dani? isso. E aí o profissional líder, né? O líder Exato, disse precisa. tudo. O líder precisa entender que a gente pode atingir resultado de duas maneiras: com as pessoas ou através das pessoas. Que Uhum, tem uma diferença na semântica gigante, né? Você pode trazer as pessoas para entregarem o resultado ou a estratégia da tua empresa com elas ou através dela. Você usar a pessoa como um recurso, assim como você usa um computador. É uma uhum. escolha, né? E eu acredito muito que se a gente humanizar essa relação, os resultados das empresas serão fenomenais. Exatamente. As pessoas são movidas por um propósito. Isso realmente É, é, é uma chave que virou, e então essa consciência hoje, né, principalmente naquele colaborador líder, que é o dono da carreira dele, que sabe onde ele quer chegar. Hoje, como a Vanessa falou, não é só a parte financeira, né, o salário emocional também agrega muito valor. muito, muito. Quantas pessoas estão deixando a empresa hoje para ganhar menos? Para ter mais qualidade, mais tempo com a família, mais qualidade. Então, a gente também precisa entender que as pessoas são diferentes, né? Para algumas pessoas, o primeiro motivador é financeiro, para outras Uhum, não. E aí a gente precisa, uhum, enquanto líder, tentar decifrar isso junto com o nosso colaborador, né? exato. Então, Tem é uma isso que eu jornada acredito. grande, é verdade. E outra, e assim, e quando ele começa também, que às vezes assim, ele não tem essa consciência, ele ainda vai trabalhar pela sobrevivência, que é pela primeira etapa, né, da É, pirâmide. Mas se a gente é, tem uma gestão legal, se a gente desenvolve colaborador, ele vai passando a entender que não é só sobre dinheiro, né? Tem muito mais coisa é. aí, E muito nós mais. funcionamos, né? O nosso cérebro reptiliano aí funciona quando a gente se sente ameaçado, ou a gente foge ou a gente luta, né? É Uhum, instinto. E o nosso comportamento na empresa não é diferente. Então não existe uma roupagem profissional e uma roupagem pessoal. É um ser uhum. humano único nesse sentido. Então, você me fez a pergunta se eu acredito que a gente pode mudar tudo isso, né? Eu acho. Uhum. Eu acho que a gente pode, com uma gotinha, ir reverberando assim e fazendo movimento, sabe aquelas marolinhas, né? Para Sim, o meio, para abarcar, para impactar outras pessoas. E como você mesma diz e repetiu algumas vezes, né, Roberta? A gente impactar uma vida já fez exatamente. sentido. Já fez. Já E nós fez estamos aqui, sentido. ó, em 35 vidas e a gente pede que vocês, né, peguem, né, algum momento aqui e transborde na vida de outros, né, dos seus É, colaboradores, né, dos seus pares. A gente precisa começar a fazer essa onda da diferença. Dani, é. a gente entrou nessa conversa deliciosa, mas deixa eu te perguntar, você sabia que o agro ia chegar na sua vida? Você tem alguma ligação antes a Damar? Como e quando o agro chegou na tua vida? Ó, eu não sabia que eu ia trabalhar com Michele agro. Santana, beijo. Eu não sabia que eu ia trabalhar com agro, mas o agro entrou na minha vida quando eu tinha uns 10 anos, se eu não me engano. Nós somos aqui de Londrina, no Paraná, e quando eu era criança, nós mudamos para morar em Cristalina, porque o meu pai foi ajudar o meu tio, né, trabalhar com o meu tio, a cuidar da fazenda do meu tio. Então, em Uhum, Cristalina, nós ficamos lá um ano e meio, 2 anos quase, morando, e o meu pai trabalhando entre administrar a fazenda e trabalhava numa carvoeira também, dentro desse contexto. Isso lá em 2000,
em 2000, ó. Isso quando eu tinha 10 anos, né? Em 87. Vamos fechar aqui para não contar a Pula idade, essa né? parte. Mas o meu pai queria que eu fizesse agronomia. Meu pai sempre quis que eu fizesse agronomia. Então ele sempre falava, Dani, faz agronomia. Eu falava, ai pai, agronomia não, como assim, né? E aí quando eu entrei na Adamar, tudo tudo faz sentido, né? Você trabalhar com uma cadeia de alimentação, você trabalhar com a base da sobrevivência humana, que é a alimentação. Então Gente, é um orgulho gigante, né? Me arrepia, eu sou apaixonada. é mágico, né? E aí você trabalha, para mim, assim, que trabalho aqui em Londrina, eu trabalho no escritório. E aí quando eu saio para as viagens, né, para acompanhar o pessoal da força de vendas, e aí você vê aquelas plantações de algodão, plantação de café, de cana, você fala, gente, a gente vive num mundo que é gigante, com tanta diversidade, não dá para ficar só dentro do escritório, né? Então, o agro entrou na minha vida nesse sentido. No trabalho, foi em 98, e Uhum. lá, quando eu tinha 10 anos, em 87, com essa experiência de viver no campo, assim, né? De viver próximo de uma fazenda, junto com os meus pais. Que coisa linda, né? Já estava aí, já nascia, já começava a nascer essa história. E É, muito isso lindo, mesmo. gente. Vale frisar que eu falo, gente, ela fez uma carreira, a Dani construiu uma É, trajetória dentro da Ban Brasil, que eu falo que hoje assim as pessoas têm muita pressa, né? Que é é. tudo para ontem, aquele imediatismo. Então, olha com carinho e é possível você chegar onde você desejar. Não vai ter almoço grátis, tem que pagar o preço, Não, tem que pagar o preço da né? jornada, né? Tem que É. pagar o preço da jornada. E às vezes, né, Roberta? Às vezes a gente traça alguns objetivos, e eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer durante a jornada é: eu estou feliz com esse caminho? Eu estou feliz com esse contexto que eu quero alcançar? Porque às vezes a gente quer o cargo, a gente quer o salário, quer o poder da posição, mas se você não estiver feliz, eu não sei se compensa. E aí esse Uau. foi um dos aprendizados que eu tive na minha vida quando meu irmão faleceu. Porque meu irmão faleceu com 27 anos, né? Independente do dinheiro que ele tinha, independente da carreira que ele tinha, independente do que ele tinha conquistado até o momento na vida. Então a nossa vida é muito passageira, para a gente focar num objetivo único. Por isso que eu falo, né, e vou repetir, porque entraram novas pessoas, olhe por três prismas, né? Empreenda na sua carreira, na sua família, porque na sua família é para lá que você volta todos os dias. Independente da empresa que você tá, a sua família você volta todos os dias para esse lugar. E empreenda em você. Não se esqueça no meio do caminho, Maravilhoso, né? muito Então, top. Dani, quando você olha essa trajetória linda e inspiradora, né? Eu falo que na realidade é ativadora, porque faz a gente pensar. Camis, um beijo, Camila, né? Nossa Mulher Maravilha. Quando você olha aí a tua história, você olha para trás, qual assim foi o maior desafio? Acho que da sua vida você já quase respondeu. Da sua vida e na sua carreira. Aqueles que você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu achei que eu não ia dar conta disso, não. Quais foram? eu, né? Na minha vida toda, eu acho que eu tive dois grandes desafios até agora. O primeiro foi quando a Heloísa nasceu. A minha filha tinha um Ah, diagnóstico de fazer transplante de fígado quando ela nasceu. uau! Então, de não falar, de não andar, ela é perfeita hoje, graças a Deus, é o nosso milagre. Glória a Mas esse Deus. acho que foi o maior desafio. O segundo culminou no meu momento de carreira com o falecimento do meu irmão. Eu cheguei a pedir demissão da Damar porque eu achava que eu não ia dar conta. É, né, tanta transição, eu estava ocupando uma cadeira nova de gestora de desenvolvimento na época. Eu fiz uma migração de Uhum. remuneração para desenvolvimento. E aí, nesse momento, eu falei: eu não dou conta, eu não consigo levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, foi um desafio gigante. Foi onde eu fui buscar o coach para que eu conseguisse sair dessa zona cinzenta, né, de uma forma bacana. Porque tem uma coisa, Roberta, que me impulsiona bastante. Eu acho que todos os problemas que a gente enfrenta, todos, 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 ele traz um aprendizado. Ele traz, a gente perde, né? Tudo na vida, a gente perde e a gente ganha. E a gente não pode deixar de olhar o que nós ganhamos. Então, assim, qual foi o meu grande aprendizado nesse momento, né? Era de ver a vida de uma outra forma. Então,
é muito importante fazer planos, para as empresas é muito importante ter estratégia, mas a gente precisa viver de hoje até conseguir atingir o nosso objetivo, né? Não dá para esperar ser feliz só quando esse nosso alvo chegar. A gente precisa Uhum. aprender a viver essa jornada mesmo, porque senão a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente não sabe o que a vida nos reserva nesse sentido. Então esse foi o meu maior desafio até agora. E aí depois tem outros desafios, né? A pandemia toda, essa história da Covid, é um desafio, Nossa! porque a gente está lutando contra o invisível, a gente não tem. A minha filha, eu também te amo, meu Ó, amor. um beijo, Elô, que linda! A gente está lutando contra o invisível, a gente não tem controle da situação. Nós temos uma planta aqui, né, em Londrina e uma em Taquari. É um cuidado com o colaborador, porque se tem um contaminado, a gente tem que tirar todo o turno. Então, toda a proteção com os nossos colaboradores, porque a gente preza pela saúde, a gente não quer que os nossos colaboradores sejam vetores para levar algo para casa. Então, é um desafio. Então, a cada momento, a gente vive um desafio diferente, né? Quando, apesar de 20 anos de empresa, quando eu sentei na posição de diretor, eu falei, cara, será que eu dou conta disso? E nem um dia é Que é igual ao ser outro, né, Dani? Nem um dia. E assim, o que é ser diretor? O que eu faço agora? Né? Porque você sai do estágio de competência, onde você domina tudo o que você fazia, para o estágio de incompetência. E eu pensava, tá, eu vou para uma reunião de time executivo que tem 9 diretores que já são experientes. O que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? Como que eu vou me portar? Então, cada momento, cada estágio da Alexandra, nossa vida é um desafio, né? E aí sem eu dúvida. brinco muito com eles, né, Roberta? Assim, a única diferença entre os meus medos, as minhas ansiedades, é que eu verbalizo isso. E aí eles também sentem, mas ninguém tem coragem de falar, Tem coragem de né? falar. Ninguém tem coragem de assumir. Mas sente frio na barriga, E tá sente tudo medo. bem. Será que eu tomei a decisão certa? Será, né? Como é que foi? E é natural, porque todo ser humano pensa e sente dessa forma. Então eu digo E, que a cada dia é um desafio diferente. e Dani, você trouxe aí uma coisa que, quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento, o meu processo de carreira, e eu lembro que quando as pessoas me chamavam de incompetente, eu ficava tão brava. Porque eu não tinha conhecimento, eu não tenho vergonha nenhuma. Porque, gente, eu ouvia as coisas durante o dia, né, das pessoas que a gente atendia, e chegava em casa à noite e ia estudar e pesquisar o que era. Ah, E quando. duas. Duas! E quando você fala Eu assim. anotava. E quando você escuta uma palavra que você não sabe o que é? Até E a hoje eu pessoa, anoto no canto do aham, caderno e boto lá no Google para eu também conseguir falar de igual para igual. exatamente. E tá tudo certo, porque quando É, você está numa posição, você domina e desenvolve todas as competências para aquilo. Mas eu não entendi esse termo na gestão da competência e incompetência. Então, quando você assume uma nova posição, você sai de um lugar que você realmente domina tudo e vai para um cargo novo, a tua é, competência é zero. Você vai ter que, assim, é claro, né? Para aquela pegada, você vai ter que começar a se estruturar de novo, a desenvolver as competências necessárias para estar naquele lugar. é, E assim, acho que nós, dessa geração um pouco mais, é que a gente chegou novinha no agro, né, Dani? é isso Nossa, mesmo. então, e a gente Eu foi, entrei com 19. e a gente, assim, aprendeu muitas coisas, porque como? Pela dor, sendo autodidata. Nós É. não tínhamos esse mar maravilhoso desses Trilha de mentores. desenvolvimento. Não Trilha de tinha. desenvolvimento, Roberta. O que é isso? Né? Exatamente, né? A internet está te deixando na mão, Ré. Então, eu acho assim, isso tudo fez a diferença e me trouxe esse insight porque eu ficava muito triste quando eu era chamada de incompetente, eu não sabia dessa diferença. E hoje está tudo certo. Mas é porque esse termo incompetente é usado para humilhar e ofender outras pessoas, né? E na realidade, Então, não, se você olhar a semântica mesmo, não é, né? É que você não está preparado para aquela atividade. você vê então, moçada, combatam a ignorância, porque aí você vai descobrir que ser incompetente é não estar pronto para aquilo. Você vai desenvolver a competência e tá tudo certo. Que lindo. É isso. Dani, seguimos o nosso bate-papo maravilhoso. Gente, me ajudem a parar o relógio, pelo amor de Deus. Conta para nós aí aquele fato que marcou positivamente a sua carreira, que você ama lembrar, que quando você lembra te vem um sorriso gostoso, fácil na boca.
Ai, foram tantos, Roberto, tem tantas histórias, Escolhe uns assim, né, aí, para nós vamos contar. amar te ouvir. Eu vou contar para vocês quando eu fui promovida para diretora. Na verdade, eu nunca tive pretensão de ser diretora. Eu trabalhava em remuneração, eu tenho facilidade em resolver problemas e automatizar algumas coisas para ficar mais fácil. Eu digo que eu quero usar meu cérebro para realmente aquilo que faz a diferença. Aquilo que dá para ser automatizado, eu tinha facilidade. Então, eu fazia o meu trabalho rápido em remuneração porque eu queria aprender desenvolvimento. Mas eu não era Uhum. desenvolvimento, né? Eu era remuneração. Para eu conseguir para desenvolvimento precisava sobrar tempo. Então eu fazia meu trabalho rapidinho ali com qualidade para ir para desenvolvimento. E aí nesse contexto todo, quando eu fui convidada a assumir a cadeira de gestão de pessoas, né? No começo foi como interina, quando o outro diretor saiu, e quando eu fui anunciada, né, promovida realmente para a cadeira de diretora, eu ouvi do presidente, que não é o atual, o outro presidente falou: Dani, por todo o conhecimento, por todo o contexto que você tem uma coisa que destaca. Você é o coração da nossa empresa. E isso me trouxe orgulho em que sentido, né? Não adianta os anos que eu tenho os anos de banco que eu tenho de faculdade ou de formação, não adiantava todo o conhecimento que eu tinha se eu não tivesse feito a diferença para a empresa com o meu comportamento. E os seus Então, princípios. e os meus princípios. Então, o meu propósito de vida é ser luz na vida das pessoas de forma autêntica e leve, né? Trabalhar com transparência para tirar do outro o que o outro tem de melhor. E quando eu escuto, né, da boca de um presidente que é mais racional, teoricamente, né, dizendo Sim. que eu era o coração da empresa, eu falei, gente, já ganhei, não preciso mais nem de aumento salarial nesse sentido, né? Que Já legal. ganhei, já atingi o meu propósito. Então, esse é um dos momentos em que eu olho e falo: olha, que bacana, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a jornada, porque não foi fácil. Nono, a Foram. chorona aqui sou eu, hein? Ó, ela vai me fazer chorar contando a história dela. Mas muito linda, Dani. Porque Nossa. às vezes, né, Roberta, as pessoas olham a gente com, com uma casa boa hoje, com um carro bom, com uma posição boa, mas não sabe o preço que você pagou até chegar. Calça os Né? meus Não sapatos e trilhe sabe meu caminho. quais foram os caminhos, quanta noite sem dormir, né? Eu fazia faculdade, eu não tinha carro. Eu saía da Adamar, ia para a faculdade de ônibus e voltava de ônibus para minha casa. Eu saía de casa às 6:30 da manhã, chegava em casa quase meia-noite. Fazia trabalho de madrugada. Então, assim, ninguém olha essa jornada, né? Mas eu olho Uhum. tudo isso com muito orgulho, assim. Então, tem várias situações que me fazem sorrir quando eu olho para trás. Eu não sei se a Lucileide Carvalho ainda tá na live, mas eu falo, a história da Lu, a minha, a sua, se comunica, é muito parecida, né? É, E aí eu falo, e remete a gente, às vezes a gente se emociona, fala, e passa um filme, né? Realmente, não sabe o que teve que abrir mão para conquistar, as dificuldades que passou, é nossa, verdade, né? gente, Só a ó, gente sabe. outra coisa que foi um desafio na minha vida, deixa eu vou falar aqui um pouquinho. Eu tinha uma dificuldade para aprender inglês. Sabe quando trava? E eu sabia que para o próximo passo eu tinha que falar inglês, porque eu trabalho numa multinacional. Eu acho que essa foi a maior loucura da minha vida. Eu fiz um intercâmbio de 2 meses. Eu fiquei 2 meses fora, nos Estados Ah. Unidos, sozinha. A minha filha tinha, a Heloísa tinha 12 anos e ela ficou com meu marido, com a minha mãe e com meu pai. Eu cheguei nos Estados Unidos sem falar o verbo to be direito, né? Nesse sentido. Quase morri. E eu ligava pro meu marido, eu falava, eu vou voltar, eu não aguento, eu vou chegar e vou pedir demissão, não vou dar conta. Ele falava, Dani, você já tá aí, fica mais um dia. Dani, mais um dia. Não, deixa fechar essa semana. Mais um dia. E assim se passaram os 2 meses. Então, Um dia de cada só, vez. só eu sei que eu quase me desidratei nessa viagem. Mas valeu a pena também, né? Elô, responde a pergunta da Nono aí, ó.
Sua filha deve morrer de orgulho de você. Que lindo. Gente, que top. Eu falo, e é assim um ato de coragem mesmo, né? Você É, sair daqui, é. ir lá para os Estados Unidos, deixar sua família. E que coisa mais linda. É, hoje eu ainda comentava que quando se tem essa. Eu falo, a nossa primeira e principal igreja é a nossa casa, é a nossa família. É isso E mesmo. quando você É. tem esse apoio, quando você tem esse olhar, quando você tem esse cuidado, eu falo assim, eu sou muito abençoada, porque eu falo, minha mãe mora comigo, meu esposo é do agro e super apoia. Então, eles podem, assim, eles dão corda, né? Soltam, dão corda na É. pipa pra gente se Na verdade, desenvolver. eles acreditam, né, Roberto? Eles acreditam no Exato. nosso potencial, às vezes mais do que a gente. Então, eu falo isso sempre. Eu não estaria na posição que eu estou hoje se eu não tivesse a família que eu tenho, o apoio que eu Isso, tenho. Então, quando eu fui isso não tem convidada para preço. ser não, quando eu fui convidada para ser diretora, eu literalmente fiz uma reunião aqui em casa. Sentou eu, o Alexandre e a Heloísa. Eu falei, olha, chegou o convite. Eu quero muito, mas eu só aceito se for ser bom para vocês também. Porque Exatamente. aumenta a viagem, aumenta a hora de trabalho e precisa ser bom para todo mundo, porque eu não quero perder a minha família pela carreira, Uhum. E quando a né? gente volta para casa, você tem que se sentir bem, acolhido, não é para estar gente de bico, com desconfiança, brigando, cobrando a Cobrando. nossa ausência, né? É. Por isso que a gente precisa, da mesma forma que trabalha como um time da empresa, Na a nossa empresa, família é um time também. Né? Se um não está exatamente. funcionando, os outros também não. Então, de vez em quando, a gente faz umas reuniões de alinhamento aqui. Às vezes o Isso Ale é fala muito para mim, Dani, importante. às vezes o Ale fala, Dani, aqui você é só minha esposa, você não é diretora. Nem vem Dona fazer meu Jussara, um plano de beijo. desenvolvimento. Não dá para aplicar tudo, né? Não, não, Mas não. e isso que nós estamos falando agora em relação a essa estrutura, essa base familiar legal, robusta, vai muito de encontro com o que você falou no começo da live, sabe, Dani? Porque nós também, que estamos um pouco mais tempo no mercado, a gente foi criado falando que nós tínhamos que chegar na porta da empresa e deixar os problemas lá e entrar sem nada. E nós somos criados também com uma crença bastante limitante na minha cabeça, no meu olhar, quando fala que se você tem sucesso profissional, você não tem familiar, você não tem tananana, tipo assim, as pessoas pregavam muito que nós não podíamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Eu discordo, Eu eu também. falo que isso desculpa, É, papo é, furado de quem não desenvolveu a competência para equilibrar todas as partes. Gente, somos imagem e semelhança do dono do universo, do Criador é. de tudo. E ele fala: eu vim para que tenham vida, vida em E vida em abundância, abundância. em todas É, as áreas da nossa vida. Então, não é isso levem isso aí. a sério, pelo amor de Deus. E você precisa estar feliz no que você faz, né, Roberto? Assim, eu sou feliz hoje como diretora de gestão de pessoas, mas se eu tivesse só cuidando da minha casa e isso me fizesse feliz, tá tudo certo Tá tudo também. bem. Acho que você precisa entender qual é o seu papel, qual é o seu propósito, né? E eu sempre faço essa pergunta para mim, Dani, você tá vivendo aquilo que Deus preparou para você? Você tá sendo aquilo que Deus criou para você ser? Né? Então, você tá vivendo esse propósito? Eu acho que se a sua resposta for sim, tá tudo bem, independente do que você fizer. Só não se limite por outra pessoa. Acho que Total. é o recado, né? Não deixe que outra pessoa te limite. Se Uhum, você sabe qual é o seu verdadeiro propósito, quais são as suas capacidades, não deixe que outras pessoas te influenciem. verdade. E Dani, hoje, né, você ocupa uma cadeira importantíssima. E na tua visão, você acredita que é mais difícil por ser mulher? Tem preconceito, tem julgamento? Ou você acredita que isso é uma coisa do passado, que não passou por isso, que isso hoje não afeta mais em nada? Qual que é a sua visão sobre ser mulher e estar nessa posição? Roberto, eu não vou falar para você que isso não existe, porque eu acredito que Uhum, existe em muitos lugares ainda o preconceito ou até a dúvida da capacidade da mulher nesse sentido. Mas eu não percebo isso no meu dia a dia, porque eu não me trato diferente dos homens. ótimo. Eu não, eu sento na mesa para negociar com eles ou para conversar com eles de igual para igual. Então eu coloco o meu limite, eu coloco o meu respeito. Então eu não sinto hoje
que eu tenho dificuldade na posição que eu estou por ser mulher. Uhum. Eu sinto talvez mais dificuldade de levar programas que trabalhem com esse lado mais emocional, mais de cuidado do colaborador do que ser mulher. Por quê? Porque as empresas ainda não sabem trabalhar com o lado emocional, né? Vou trabalhar com a emoção. O que eu vou fazer com a emoção caso aconteça alguma coisa que eu não tenho controle? Então, eu não sinto dificuldades por ser mulher. Uhum. Ótima colocação que você trouxe. E hoje nós falávamos sobre isso. A inteligência emocional, a É isso aí. resiliência, essa estratégia de negociação. Você falou assim, eu também, graças a Deus, desenvolvi essa competência de resolver conflitos, né? De estar ali, É, ter esse raciocínio. E realmente as pessoas, as empresas achavam que isso era balela. E, é, moçada, daqui para frente, nós precisamos olhar para isso. Eu falo, o MEC precisava inserir essas matérias na grade curricular, né, Dani? concordo, concordo. Gestão de conflito, gestão de mudança, inteligência emocional. Mas eu acho que Empreendedorismo. se eles inserissem apenas o autoconhecimento, já faria uma diferença gigante. Uou, Se for o sensacional. autoconhecimento, porque tudo começa pelo o quanto você se conhece, o quanto você impacta o outro, o quanto você tem facilidade ou dificuldade para fazer tal coisa. Então tem algo na minha vida que eu nunca parei, Roberta, é de buscar o autoconhecimento. Ou seja, através da terapia, ou seja, por assessment, ou Somos seja, por duas. livros, leituras. Então, tem um, inclusive, vou sair um pouquinho da câmera, pera lá. Opa, à vontade. Ó, misericórdia. Derrubei tudo aqui. Pronto. Dá nada. É Aqui. ao vivo, gente, né? É, isso aí. Esse livro aqui foi a última leitura que eu fiz, ó, Imersão, um romance terapêutico. Esse livro, ele traz, do Diogo, ele é um psiquiatra, o Diogo Lara, ele traz uma reflexão profunda de que o que nós somos agora enquanto adulto reflete do que nós fomos enquanto criança. Então, se a gente não olhar as nossas nuances, né, emocionais, a gente vai viver numa cegueira e numa ignorância permanente enquanto adultos. Então, eu acho que o autoconhecimento é a base de qualquer relacionamento ou desenvolvimento. Você precisa se olhar primeiro para depois olhar o outro. Você precisa primeiro fazer a sua autogestão para depois você gerir outras pessoas. Né? Então, acho que tudo reverbera nesse contexto da autorresponsabilidade. Eu sou literalmente responsável pelo meu desenvolvimento para depois conseguir impactar outras vidas. Né? Senão, Sensacional. fica aquela história que você comentou, né? Fazer o que eu falo. Né? Senão eu só tenho um discurso bonitinho, mas eu não pratico. Eu acredito muito que a gente precisa verbalizar aquilo que você coloca em prática. Né? Então, Totalmente, meu Deus do céu. Eu falo, gente, tô encantada. A Dani, gente, tem muita coisa para transbordar na nossa vida. E quando você já, assim, já deu um review aí pra gente, mas quando eu olho assim a tua jornada, sei que você é mega power, ultra ocupada. Tem aí o desenvolvimento, tem o autoconhecimento, tem família, tem viagem. E assim, hoje grande parte da moçada fala assim, eu tenho medo de assumir, como que é isso? Como que vocês lidam com tudo isso? Dani, conta para nós um pouquinho aí, como que você consegue fazer para equilibrar toda essa agenda de trabalho, mais desenvolvimento espiritual, intelectual, saúde, família? Como que você dá conta? Como que você se olha, vira nos Roberto, 30? é um desafio, mas esse desafio ele é muito importante. Então, assim, tem algumas coisas que eu faço para dar conta. A primeira delas é que eu olho a minha agenda semanal, né? Então, todo domingo no final do dia, eu olho a agenda da semana anterior para ver o que eu fiz, enfim, o que eu não dei conta de fazer, e eu olho para a próxima. Todos os dias eu coloco algo que me dá prazer. Ótimo. Todos. Ou seja, uma leitura, ou seja, ouvir uma música, algo que eu goste para me alimentar, para conseguir dar conta do contexto todo, né? Do desafio do dia. E aí, tem outras coisas. Por exemplo, eu dou risada porque
eu tenho uma planilha que eu desenvolvi de quando precisa fazer tal coisa aqui dentro da minha casa, por exemplo. Quando tem que lavar a cortina, quando tem que lavar o tapete, quando tem que limpar a janela, porque eu não lembro disso, né? A minha casa, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que eu terceirizei isso nesse sentido, né? Eu deleguei isso para uma pessoa. Exato. Saber delegar é importante. Mas é muito. Mas o gerenciamento disso continua sendo meu, né? Então, vou lembrar quando é que tem que lavar a cortina? Não. Então, tem uma planilhinha lá que eu desenvolvi que nos meses tais e tais tem que lavar a cortina. Então, eu olho esse contexto. Eu fiz um checklist também das coisas que eu não posso esquecer, né? Porque a gente cai no piloto automático e é Total. natural isso acontecer. Então, tem algumas coisas que eu boto no checklist toda semana que eu preciso olhar. Tem uns combinados familiares para a gente compensar toda essa ausência quando eu estou viajando, né? Então a gente sai a cada 3 meses, passa um final de semana num lugar bacana, todo mundo junto. Tem a nossa viagem de férias, que também é feita junto, né? 2 vezes no ano. Tem momentos que eu preciso ficar sozinha para me reorganizar também. Então, em Gosto. setembro, eu fiquei 5 dias sozinha num hotel aqui perto, na verdade é Recanto das Figueiras. É como se fosse uma chácara que eu fui para lá para ler, para descansar, nesse sentido. Mas o grande segredo é você equilibrar todos os seus papéis dentro da sua agenda, né? Legal. Então, o horário de trabalhar, o horário para você descansar, quando é que você quer assistir um filme, quando é que você quer ficar com a tua família. Não é que vai ficar tudo mecânico, não é isso. É só para você não perder do radar aquilo que também é importante para você, não só o trabalho. Porque senão a gente cai numa rotina e que essa rotina fica chata. Essa rotina, né, fica burocrática e aí você perde o prazer. Então, Você perder começa a o prazer... somatizar. Então, eu amo quebra-cabeça. Então, quando eu vou passar o final de semana com os meus pais na chácara, aqui perto em Alvorada, eu levo o quebra-cabeça e aí acaba envolvendo meu pai e minha mãe no quebra-cabeça. É uma maneira da gente estar junto também. Então, precisa pensar nessas coisas e montar estratégia para você ter esses momentos prazerosos também, né? Se não... Os post-its, né? Aí, Cláudia, não fica Estão me... te denunciando. Não é? Eu vou virar aqui, ó, os post-its ali, ó, tá vendo? Ó, que legal! Eu vou botando os post-its daquilo que eu não posso esquecer. Por exemplo, a gente está numa conversa. Nossa, isso é legal para eu aplicar com a minha equipe. Eu pego um post-it, anoto e vou colocando aqui para que eu não esqueça até eu aplicar isso na minha vida. Então, você vai desenvolvendo mecanismos para dar conta, né, Roberta? Então, eu tenho, Maravilha. sei lá, eu boto na minha agenda uma vez por mês para eu pensar. Quais são os amigos? Agora não dá, né? Porque a gente está na pandemia. Mas quem eu quero convidar para vir na minha casa, né? Qual aquele amigo que faz tempo que eu não vejo para eu convidar? Eu boto na minha agenda para eu olhar as minhas metas pessoais. Então eu vou tudo aquilo que eu preciso fazer, eu boto no papel, porque daí eu tiro da minha cabeça. Eu não sou tão tecnológica assim, né? Eu coloco no papel ainda. Eu preciso da agenda escrita. Você ama umas anotações? Muito, muito. Eu amo, não vivo viu? Sem caderno. Eu não vivo Coisa sem caderno boa. e sem caneta, né? Então, Somos duas. aquilo que você consegue esquematizar para facilitar a sua vida, ótimo. No final de semana, a maioria dos finais de semana, eu monto o cardápio para a semana. Aí eu não preciso ficar pensando o que vai fazer de almoço e janta todo dia. Sensacional. Né? Então, eu vou colocando Encantada. assim, aquilo que eu não preciso pensar muito, né? Eu paro lá no domingo, sei lá, 2 horas, organizo a agenda da semana inteira. Isso Tudo facilita certo. muito, né? Que lindo, gente. Tô assim encantada, Dani. Quanto Tem transbordo uma na outra, nossa vida. Roberta, tem uma outra coisa que funcionou muito aqui em casa. A gente tem uma agenda em comum. Tem uma agenda que fica na cozinha e eu anoto lá todos os meus compromissos que eu vou estar fora de casa. Aí a Heloísa anota quando ela tem aniversário das amigas e dos amigos, quando ela tem prova, o Alexandre quando ele vai viajar. E aí a gente fica ali naquela agenda, né, que é um lugar que todo mundo passa, Olha. a gente tem os compromissos da família. Então não corre aquele risco de falar, mãe, não pode fazer isso porque eu tenho tal compromisso.
Então a gente olha ali, tá todo mundo conectado com os compromissos um do outro. Sensacional. Dani, qual é a tua visão sobre a força da mulher no agro e nas propriedades rurais? A minha visão, Roberta, eu diria assim, que a mulher, o homem também, né? Mas vamos direcionar para a mulher. Pode fazer aquilo que ela quiser e o que ela sonhar. E que a mulher pode fazer muito mais diferença do que ela imagina, do poder que ela tem e da voz que ela tem nesse contexto. Então, independente da posição que você esteja, qual é o papel que você atua, você pode fazer a diferença no agro e nas propriedades rurais, além do que você já faz hoje, né? Hoje pode ter umas 3 horas de live. Oi, Gustavo, boa noite. Eu não queria soltar a Dani. Ê, Vanessa, vamos fazer outra, Roberta. Vamos com marcar certeza, outra. com certeza. Né? A hora que você quiser. Eu diria que com a autorresponsabilidade mesmo, né? E assumindo aquilo que você gosta e aquilo que você quer, você faz a diferença onde você estiver. Né? Que nós, mulheres, que a gente possa ser luz na vida de outras pessoas, né? Na vida de quem estiver ao nosso lado, de outras mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes, enfim, trazendo essa esperança, principalmente em tempos difíceis, né? Ó, elas querem outra live. Daqui a pouco eu convido a Dani para voltar. Ó, que eu passo uma óleo de peroba na cara. Falo, Dani, fica mais um pouquinho. A agenda dela é muito apertada, gente. Marquinho, boa noite. A noite é mais tranquilo. Durante o dia é complicado, mas esse horário é mais tranquilo. E Dani, já são 8 horas e 26 minutos. Eu queria mostrar. Olha só, gente, ela fala tanto. Olha se a gente não tem algo em comum. Dá para ver? Seja luz. Olha só, né? E isso também é uma das minhas... Não é à toa que a gente se conecta com essas almas maravilhosas. Dani, qual é a mensagem que você deixa para essas... Abre outra live em seguida, hoje mesmo. Renata, olha aí. Eu vou dar uma sugestão, Roberta. Adoro. Deixem quais os temas que eles querem que a gente fale mais. E aí a gente marca um outro bate-papo. Pode e a ser gente um outro dia mais tranquilo. A gente prepara. Sigam a Dani no Instagram. Mandem direct. Me seguem no Instagram. Não, mas vamos combinar e a gente volta. Será um prazer. E aí a gente direciona para os temas que eles têm mais curiosidade ou que eles querem saber um pouco mais, né? Ótima ideia. Então deixa eu digo que essa rede social é literalmente um projeto de vida, né? É devolver para o mundo tudo aquilo que a gente já recebeu dele. Então compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e se puder contribuir na vida de cada um de uma forma diferente, é devolver aquilo que eu ganhei do mundo, né, Roberto? Que você ganhou do mundo. E é isso que faz os olhos brilharem, literalmente, compartilhar. E, gente, o que você falou faz muito sentido. Não guarde nada para você. Eu falo assim, quando eu partir dessa vida, eu quero ir vazia. Tudo que assim a gente adquiriu, não guarde. Transborde, multiplique, entregue ao outro, porque eu falo, o universo é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e você vai receber uma infinidade de bênçãos. Não segure, solte. É isso mesmo. E tem uma outra coisa, né, Roberto, assim, eu acho que o indicador para você entender se você é um ótimo gestor, um ótimo líder, um ótimo dono de empresa, é você olhar e perceber que as coisas acontecem independente se você está lá ou não. Porque aí você deixou o seu legado. Né? A partir do momento que você não se faz mais necessário enquanto conhecimento, você já deixou o seu legado na empresa ou onde você está, né? No campo, nas propriedades, porque você transmitiu o seu conhecimento. E aí a sua presença é literalmente para fazer a diferença na vida do outro. Então, literalmente doe aquilo que você tem, né, de conhecimento, impacte a vida do outro, faça com que o outro cresça, porque assim você também cresce. Né? E Rê, você falou aí multiplicação. Eu falo, eu não gosto do somar e nem assim, do somar na matemática. O projeto Somar é top. Mas pode ficar tranquila. Né? Eu falo, realmente, nós temos que o quê? Ser multiplicador na vida do outro, deixar o rio fluir.
Porque a coisa vai fluindo, vai acontecendo e a gente vai recebendo muito mais em troca. Então, multipliquem, E, é, transbordem. e é uma via de mão dupla, né? Você fica com um pouco do que é meu, mas eu fico de um pouco que é seu, e aí assim a gente vai crescendo também, enquanto ser humano. Verdade. Então, a nossa essência precisa ser transparente, né? Não tem agenda oculta. Viva a sua verdade. Acho que essa é a minha mensagem para todo mundo. Maravilhoso. E cuidem, né, da sua carreira, da sua casa Sim, e do seu autoconhecimento. Essa é é a isso mensagem, né, aí. Dani? Empreenda nessas três frentes: na sua carreira, na sua família e em você. Não se perca no meio do caminho. Então, pessoal, mandem aí as dicas. Pode ser no meu direct, no da Dani. E nós vamos prometer, vamos fazer esse pacto? A gente volta, Vamos! hashtag volta Dani. Amei! Ah, olha, Renata, que legal. Aham. E sigam a Vamos. Dani e mandem aí o que vocês querem que a gente aborde. Será um prazer receber você aqui de volta. Ah, muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando. Essa troca e essa energia reabastece, né, Roberta? Traz uma Total. sensação de, cara, que bacana estar contribuindo com vocês e recebendo de vocês também. E a gente pode fazer quantas lives a gente conseguir fazer juntas. Tô aqui para ajudar e fazer com que as mulheres no agro tenham mais relevância ainda. Fenomenal. Honra aí o teu tempo doado, honra a vida de cada um de vocês que estiveram conosco. Gente, uma boa noite. Que o Espírito Santo esteja sobre a vida, a saúde e o Amém. sonho de cada um. Dani, Amém. amo sua vida, tô apaixonada ainda mais. Muito obrigada. Ah, obrigada, obrigada. Um beijo, obrigada pelo convite e eu volto. Pode deixar que eu volto. Combinado. Nós estamos fazendo aqui, ó, o compromisso com vocês. Nós É vamos isso voltar. aí. É isso mesmo. Gente, Dani, a sua energia emite luz. Obrigada, linda, obrigada. Ah, Olha só, obrigada. grata. Beijo, Malu, Luara. Obrigada. Sensacional. Gente, Eu quinta-feira que acho que a vem. gente não quer terminar, né? Não é? Não dá essa sensação de É, que que. foi e fluiu. Passou assim, parece que Não foram 10 é? minutos de conversa. Mas prometemos, a É. gente vai marcar. Carla, obrigada pela presença, um beijo grande. E quinta-feira que vem nós estamos de volta com mais uma aula da vida real. Espero todos Muito vocês. bom. Nono, beijo, Lu, um beijo. Todas essas pessoas maravilhosas. Boa noite. Fiquem com Tchau, Deus, tchau, gente. gente. Beijo, até.